Mas não estou pinchando ainda, né? O médico não me proibiu, mas eu disse, não, eu vou deixar quieto por um tempo. Já vinha quieto mesmo. Já que ele não se mexe faz tempinho, deixa quieto. Deixa quieto. Não vou forçar, agora não vou forçar. Cláudio, eu nunca comemorei tanto uma mijada. Ô, louco, mas tu não vai precisar fazer... Não sei, mas eu te disse que eu fiquei quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, uma sonda, né? E daí ele me mandou tirar a terça. E eu, não vou tirar. Com medo de tirar. Deixei terça. Quarta-feira tirei. Deixa o que Deus quiser, né? Tu pode mijar ou não mijar. Ele estava com infecção, acho. Aí fui lá, dei uma mijada que eu acho que nunca tinha mijado. Aquelas de cavalo, né? Meia hora. Uma mijada boa, sabe? Então eu nunca comemorei tanto uma mijada. Mais que uma pinchada, viu? Eu tenho certeza disso. Uma gozada. Eu tenho certeza disso. Vamos lá, estamos na hora ou não? Como é que ficou a questão do asfalto ali? Tá tudo definido? Qual assalto? Ali se vão federalizar ou se vão pedagiar? Mas não conseguem nem decidir se vão escolher o Leite ou a Dória para presidente. Deixa eu ver que situação, né? A bola que está no meio do campo. Boa noite, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que nos acompanham, tanto na forma presencial como virtual pela plataforma do Facebook. Saúdo a todos e, em nome de Deus, declaro aberta a 40ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores em 22 de novembro de 2021. E desde lá, já então, passamos à aprovação da ata da sessão anterior, realizada em 16 de 11 de 2021, na qual o secretário Cláudio Miro fará a leitura. A ata da 39ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, realizada no dia 16 de novembro de 2021. Aos 16 dias do mês de novembro do ano de 2021, às 19 horas, no plenário Valdir Foquesato da Câmara de Vereadores, situado na Avenida Cônigo Pérez, 140 em Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Gilmar Perusso, Marcelo Barato, Claudiomiro Koprowski, Idacir Pegoraro, Clécio Zamin, Jandir Reis, Roseli Wanda Pires Albuquerque, Dilson Cassol, Gilmar Luiz Lovizão, Agenor Minosso e Vitor Hugo Polese. Sob a presidência do vereador Gilmar Perusso, foi aberta a sessão. De imediato, passou seus trabalhos da ordem do dia, assim deliberados. Palavra à disposição. Ata em votação. Ata aprovada por todos os vereadores. Expediente do Poder Executivo, Comissões, Projeto de Lei número 124, 2021, altera a Lei Municipal número 3.557, de 24 de maio de 1996, da Providência. Lei que aprovou o loteamento Zamin. Leitura do projeto de lei. Projeto de Lei número 124, de 12 de novembro de 2021. Altera a Lei Municipal número 3.557, de 24 de maio de 1996 e dá outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 1º da Lei 3.557, de 1996, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a aprovar e autorizar o loteamento
O loteamento Zamin, com área total de 14.300 metros quadrados, composto pela quadra A com 18 lotes urbanos e pela quadra B com 17 lotes urbanos. Parágrafo 1º. Fica autorizada a aprovação do loteamento em cumprimento à sentença referente ao processo judicial número 058/1.06.0000533-5, onde foi necessário atendimento à Lei Federal número 6.766 de 1979, em seu artigo 43. A área pública da doação em dobro será na matrícula número 17.404 do Registro de Imóveis da Comarca de Nova Prata, Rio Grande do Sul, nos termos do compromisso firmado. Parágrafo 2º. Fica autorizada a quadra A com dimensões superior a 150 metros, em virtude de a mesma ter seguido o artigo 19 da Lei número 1592 de 1982, vigente à época da primeira aprovação. Parágrafo 3º. Fica autorizada a aprovação da área mínima prevista no zoneamento em que está inserido os lotes de número 2, 5 e 9 da quadra A e os lotes 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, 10, 11, 16 e 17 da quadra B, em virtude de o mesmo ter seguido o artigo 21 da Lei 1592 de 1982, vigente à época da primeira aprovação. Parágrafo 4º. Fica autorizada a aprovação da atestado inferior à prevista pelo zoneamento em que está inserido os lotes de número 2, 5, 6 e 7 e 9 da quadra A e os lotes números 3, 11, 12 e 14 da quadra B, em virtude do mesmo ter seguido o artigo de 21 da Lei 1592 de 1982, vigente à época da aprovação. Parágrafo 5º. Fica possibilitado o loteador não executar a rede seca de esgoto cloacal em virtude da primeira aprovação do loteamento ser anterior à Lei Municipal 5.998 de 2006, que estabelece critérios e normatiza a execução de sistemas de esgotamento pluvial e sanitário na implantação de loteamentos residenciais no município de Nova Prata, Rio Grande do Sul. Artigo 2º. Fica incluído o artigo 3A, a Lei Municipal 3.557, de 24 de maio de 1996, com a seguinte redação. Artigo 3A. Fica fazendo parte integrante da presente lei o projeto urbanístico e o memorial descritivo do referido loteamento. Artigo 3º. Altera a denominação do loteamento constante da Lei nº 3.557, de 96, passando a denominar-se apenas loteamento Zamin. Artigo 4º. As demais disposições permanecem inalteradas. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Palavra à disposição. Não havendo nenhum vereador inscrito, em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei número 125 altera a Lei Municipal 3.554, de 24 de abril de 1996 e dá outras providências. Lei que aprovou o loteamento Pedrinho Augusto Zamin e outros. Leitura do projeto. Projeto de Lei número 125, de 12 de novembro de 2021. Altera a Lei Municipal número 3.554, de 24 de abril de 1996 e dá outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 1º da Lei 3.554, de 1996, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a aprovar e autorizar o loteamento Pedrinho Augusto Zamin e outros, com área total de 24.000 metros quadrados, composto pela quadra A com 20 lotes urbanos e pela quadra B com 5 lotes urbanos, e a área de espaço livre de uso público 01 pela quadra C, com 7 lotes urbanos, uma área para equipamentos públicos comunitários e a área de espaço livre de uso público 02, e a quadra D com 1 lote urbano. Parágrafo 1º. Fica autorizada a reaprovação do loteamento em cumprimento à sentença referente ao processo judicial número 058/1.06.0000533-5,
onde foi necessário atendimento à Lei Federal número 6.766, de 1979, em seu artigo 43. A área pública da doação em dobro será na matrícula número 17.401 do Registro de Imóveis da Comarca de Nova Prata, Rio Grande do Sul, nos termos do compromisso firmado. Parágrafo 2º. Fica autorizada a aprovação do gabarito e perfil viário da travessa sem nome, travessa existente com dimensões inferior ao perfil viário mínimo, previsto pela Lei 7.289 de 2008. Parágrafo 3º. Fica autorizada a aprovação da quadra com dimensões superior a 150 metros, em virtude de a mesma ter seguido o artigo 19 da Lei nº 1592 de 1982, vigente à época da primeira aprovação. Parágrafo 4º. Fica autorizada a aprovação da testado inferior à prevista pelo zoneamento e que está inserido os lotes números 02, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 20 da quadra A e os lotes números 01, 02 e 03 da quadra B, em virtude de o mesmo ter seguido o artigo 21 da Lei 1592 de 1982, vigente à época da primeira aprovação. Parágrafo 5º. Fica possibilitado ao loteador a não executar a rede seca de esgoto cloacal em virtude da primeira aprovação do loteamento ser anterior à Lei Municipal 5.998 de 2006, que estabelece critérios a normatiza a execução de sistema de esgotamento pluvial e sanitário na implantação de loteamentos residenciais no município de Nova Prata, RS. Artigo 2º. Fica incluído o artigo 3A, a Lei Municipal 3.554, de 24 de abril de 1996, com a seguinte redação. Artigo 3A. Fica fazendo parte integrante da presente Lei Municipal o projeto urbanístico e o memorial descritivo do referido loteamento. Artigo 3º. As demais disposições permanecem inalteradas. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Com a palavra o vereador Gilson Cassol. Boa noite, presidente, mesa diretora, servidores, colegas vereadores, plateia aqui presente e aos que nos acompanham de casa. A minha dúvida foi a mesma que estava no primeiro, talvez o interessado, o colega Zamin, né, nosso colega vereador, uma explicação aí que eu não consegui entender como ficaria essa questão de não executar a rede seca do esgoto cloacal. Então, como é que ficaria isso? Só para nós ter digamos assim, não aprovar tendo essa dúvida aí. Concluiu, vereador? A dúvida era isso, então, o meu espaço aí... Se inscrever, vereador. Quer se inscrever? Eu sei do meu espaço, Não. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora, plateia presente. Só para te explicar, assim, ó, esses loteamentos que eles são clandestinos, tá? Então, a gente quer regularizar eles, e eles estão lá, já existe casas, já existe tudo, né? Então, agora é uma reaprovação dele, porque antigamente ficou parado, ele ia para aprovação e não aprovava, não tinha jeito. E agora é por mora legal. Então, o que já está consolidado na lei antiga é o que vale. Tá? É a lei da REURB, aquela, é o que vale. Por isso que não precisa mais fazer agora. Agora, os loteamentos novos, sim. Esse não é um loteamento novo, esses são loteamentos dos antigos já. Que eu estou tentando não, agora vai dar certo para aprovar eles, para regularizar eles. Que nem aqueles que estão clandestinos ali, né? Mas passou tudo por um processo legal aí da prefeitura, tudo certo. Só isso, presidente, era só para nós conseguir entender, né, um pouquinho e como falei, né, não aprovar um projeto com uma dúvida, né? Então, como já foi discutido várias vezes sobre todos esses loteamentos que temos, né, de forma irregular e com certeza cabe a nós aqui tirar nossas dúvidas e aprová-los, né, para regularizar o máximo possível. Boa noite, colegas vereadores, presidente, plateia, servidores. Na verdade, Gilson Cassol, se analisar profundamente esses tipos de situações, e já foi aprovado nessa casa, da mesma forma, outros loteamentos. Porém,
porém, se nós fôssemos analisar, não é o correto. Porque ainda eu diria que há tempo para fazer a coisa certa e, dessa forma, fazendo a coisa certa, eu diria, a lei, ok, permite. E vou repetir, não é o primeiro que foi aprovado, já foi aprovado outro durante esse ano. Mas a natureza vai acabar pagando, nós, seres humanos, vamos acabar pagando por não ter um esgoto adequado. Tá? Mas, com certeza, eu vou aprovar, porque já passou nessa casa outros loteamentos dessa forma, e tem uma lei que permite. Mas não é o certo. Obrigado Obrigado presidente. pela parte. Pessoal, eu não sei se vocês discutiram nas comissões ou se os vereadores sabem o que é a rede seca. Eu acho que é isso que vocês deveriam analisar nas comissões. Pela lei agora que nós aprovamos neste ano, os loteamentos novos, quando não é realizada a rede seca, que agora é obrigatória, o empreendedor ele fica obrigado a pagar um valor equivalente às despesas orçadas estimadas para fins da realização dessa rede. E esse valor fica num caixa para, quando tiver o tratamento do esgoto cloacal pelo município, esse dinheiro ser utilizado para essa finalidade. Então, eu não sei se isso aqui é um loteamento antigo, é uma situação consolidada, né? Então, eu não sei se alguém tem alguma dúvida, se alguém vai, ou se nós não há nenhum pedido de vista. Assim. Essa rede seca, na verdade, não só pela Corsã, mas pelo município também, né? Que é a questão de evitar de jogar o esgoto na rede que vai acabar nos rios, né? Essa é a questão, né? A palavra continua à disposição. Se não houver mais nenhum inscrito, se não houver mais nenhum pedido, eu vou colocar em votação. Fica a critério dos vereadores. Agora, pela nova lei, não tem mais isso de não executar a rede seca. Tu pode não executar, mas tu paga. Esse loteamento, ele tinha uma situação consolidada antes da aprovação da lei de 2006 e obviamente, antes dessa de 2021. Aprovado... O mora é legal, tu regulariza conforme está. Se a quadra não tem tamanho, se a rua é mais estreita, se a rua é mais estreita, se a rua está torta, se o terreno um lado tem menos frente do que devia, o mora é legal, regulariza do jeito que está. Isso aí. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei número 126, 2021, altera a Lei Municipal número 3.553, de 24 de abril de 1996, e dá outras providências, lei que trata acerca da reaprovação do loteamento Euclides Luiz Amin e outro. Leitura do projeto. Projeto Lei número 126, de 12 de novembro de 2021. Altera a Lei Municipal número 3.553, de 24 de abril de 1996, e dá outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 1º da Lei 3.553, de 1996, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a aprovar e autorizar o loteamento
Euclides Luiz Amin e outros, com área total de 20.989 metros, 20.889 com 32 metros quadrados, composto pela quadra A com 13 lotes urbanos, pela quadra B com 7 lotes urbanos, e a área de espaço livre de uso público, e a área para equipamentos públicos comunitários, e quadra C e D com um lote urbano cada. Parágrafo 1º. Fica autorizada a aprovação do loteamento em cumprimento à sentença referente ao processo judicial número 058/1.06.0000.533-5, onde foi necessário atendimento à Lei Federal número 6.766, de 1979, em seu artigo 43. A área pública da doação em dobro será na matrícula número 17.401 do Registro de Imóveis da Comarca de Nova Prata, RS, nos termos do compromisso firmado. Parágrafo 2º. Fica autorizada a aprovação da quadra A com dimensões superior a 150 metros, em virtude de a mesma ter seguido o artigo 19 da Lei número 1592, de 1982, vigente à época da primeira aprovação. Parágrafo 3º. Fica possibilitado o loteador a não executar a rede seca de esgoto cloacal em virtude da primeira aprovação do loteamento ser anterior à Lei Municipal 5.998 de 2006, que estabelece critérios e normatiza a execução de sistemas de esgotamento pluvial e sanitário na implantação de loteamentos residenciais no município de Nova Prata, RS. Artigo 2º. Fica incluso o artigo 3A, a Lei Municipal 3.553, de 24 de abril de 1996, com a seguinte redação. Artigo 3A. Fica fazendo parte integrante da presente Lei Municipal o projeto urbanístico e o memorial descritivo do referido loteamento. Artigo 3º. As demais disposições permanecem inalteradas. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Palavra à disposição. Em votação. Aprovado. Expediente do Poder Executivo Novas, projeto de lei número 132, 2021, dispõe... Pulei um. Projeto de lei número 128, 2021, dispõe sobre a contratação emergencial e temporária de um psicólogo e um assistente social, 33 horas, por excepcional interesse público para atender a Secretaria de Assistência Social, tendo em vista a situação de vulnerabilidade social de cidadãos para demandas da Casa de Acolhimento. Leitura do projeto. Projeto da Lei nº 128, de 12 de novembro de 2021. Dispõe sobre a contratação emergencial e temporária de um psicólogo e um assistente social, 33 horas, por excepcional interesse público para atender a Secretaria de Assistência Social. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar um psicólogo e um assistente social, ambos 33 horas, com caráter emergencial e temporário, para exercer atividade junto à Secretaria de Assistência Social para garantir atendimento psicológico e social a adultos, crianças e idosos, por excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e artigo 123 a 197, e seguintes da Lei Municipal número 5.760, de 2005, que institui o regime jurídico único no município. Parágrafo 1º. A contratação de que trata a presente lei será de 6 meses, possibilitada sua prorrogação por igual período. Parágrafo 2º. As atribuições, o salário mensal, a carga horária e a habilitação necessária estão fixados no anexo único da presente lei. Artigo 2º. O contrato será de natureza administrativa, ficando assegurados os seguintes direitos aos contratados, sem prejuízo ao estabelecido na Lei nº 5.760, de 2005. Repouso semanal remunerado, gratificação natalina proporcional ao término do contrato, férias proporcionais com acréscimo de 1/3 ao término do contrato, serviço extraordinário, se necessário, vale alimentação, inscrição em regime geral da Previdência Social, desdobramento de carga horária, adicional de insalubridade, se for o caso.
Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da seguinte dotação orçamentária. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Nem discussão, nem votação. Aprovado. Expediente do Poder Executivo novos. Projeto de Lei número 132, 2021, dispõe sobre a contratação emergencial e temporária de um arquiteto, 33 horas, por excepcional interesse público, para atender a Secretaria de Urbanismo, Ambiente e Mobilidade Urbana, para análise e aprovação de projetos. Alguém pretende pedir baixa? Acho que tem que botar em votação. Leitura. É importante. É importante. Leitura do projeto. Projeto de Lei número 132, de 19 de novembro de 2021. Dispõe sobre a contratação emergencial e temporária de um arquiteto 33 horas por excepcional interesse público para atender a Secretaria de Urbanismo, Ambiente e Mobilidade Urbana. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar um arquiteto com carga horária de 33 horas em caráter emergencial e temporário, para exercer atividade junto à Secretaria de Urbanismo, Ambiente e Mobilidade Urbana, na análise e aprovação de projetos nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, e artigos 193 a 197 e seguintes da Lei Municipal número 5.760, de 2005, que institui o regime jurídico único no município. Parágrafo 1º. A contratação de que trata a presente lei será de 6 meses, possibilitada a sua prorrogação por igual período. Parágrafo 2º. As atribuições do salário mensal, a carga horária e a habilitação necessárias são fixadas no anexo único da presente lei. Artigo 2º. O contrato será de natureza administrativa, ficando assegurados os seguintes direitos aos contratados, sem prejuízo ao estabelecido na Lei nº 5.760, 2005. Repouso semanal remunerado, gratificação natalina proporcional ao término do contrato, férias proporcionais com acréscimo de 1/3 ao término do contrato, serviços extraordinários se necessário, vale alimentação, inscrição no regime geral da Previdência Social, desdobramento de carga horária. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária da Secretaria de Urbanismo, Ambiente e Mobilidade Urbana. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Palavra à disposição. Em votação. Aprovado. Expediente do Poder Legislativo novas. Pedido de indicação número 102, 2021, do vereador Gilson Cassol, dispõe sobre limpeza na esquina da rua Comendador Roberto Simidei com a Presidente Vargas. Leitura do pedido. Pedido de indicação número 102, 2021. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores. Gilson Cassol, vereador pela bancada do PTB, no uso de suas atribuições, apresenta aos demais colegas o pedido de indicação a seguir e, se for aprovado, seja encaminhado ao setor competente da Prefeitura Municipal. Seja tomada providência no sentido de realizar melhorias de limpeza na esquina da rua Comendador Roberto Simidei com a Avenida Presidente Vargas, onde existe no local um terreno abandonado com restos de obras, sobra de entulhos ocupando parte do passeio público. Maiores explicações serão dadas em plenário pelo autor. Palavra com o vereador Gilson. Renovadas saudações. Esse terreno aí já há um tempo, ele está abandonado e tem acesso à garagem numa construção acima e logo ali tem um banheiro. E vários moradores ao redor já me questionaram e pediram para ter uma atenção, para fazer um pedido, tomar alguma atitude aí, como leu aqui no projeto, que vai ser encaminhado para a secretaria competente, pois ainda mais agora verão, né? Bichos peçonhentos, calor, mosquito, pernilongo e tudo mais que está se criando aí. E aquele banheiro está aberto e já teve casos de pessoas que entram ali
na madrugada para fazer uso de drogas, entorpecentes ou qualquer outra coisa que se faça, e vão ocupar espaço para fazer isso. Então é quase não, é centro ali, né? Então já faz, se eu não me engano, acho que desde o início do ano, ou no ano passado ainda, que foi demolida aquela casa, e aquilo aí está ainda assim. Então acho que no mínimo aí uma limpeza daquele terreno, retirar as grades que tem ali, aquela muro que foi feito, né, que ocupa metade do passeio público, que se coloque dentro do terreno mesmo, né? Então esse é o pedido aí de uma atenção e uma providência nessa situação aí. Com a palavra, o vereador Clécio Zamin. Reitero minhas saudações. Dilson, boa colocação. Essas limpezas aí, tem vários lugares que tá bastante sujo, né, com entulhos e mato. E eu quero dizer de uma situação que está no nosso berçário industrial, o Mário Minosso lá, na rua Humberto Simonato, né, onde há várias empresas, né, de exportação, várias pessoas de outros países que visitam lá, e aquela rua nem sequer roçam ela nas beiradas dela, né? Então, assim, ó, uma atenção especial, onde dá emprego, renda, e pelo menos fazer as roçadas nas beiradas lá, tá? Eu fui atrás também, falando naquele berçário, daquela iluminação lá que não consegui fazer na administração anterior, tá? Eu fiz o projeto, mas não me atenderam, bati, fiz de tudo, não consegui. Mas agora, felizmente, tá? Conversei com o Duarte, conversei com o Felipe, e foi já pago a nota, tá? Então a RGE tem prazo de 90 dias para executar a obra lá da iluminação do berçário. Então deu 60 mil reais, eles conseguiram uma redução lá, então vai sair a iluminação do berçário industrial, que hoje não está iluminado, né? Ele está às escuras, é só iluminado pelas lâmpadas das próprias empresas que tem nos pavilhões deles, né? Então, onde que tem que ter segurança, iluminação, né, para ter mais segurança, lá não tem. Mas, felizmente, agora atenderam o pedido e vão fazer a iluminação. Já foi pago dia 16 a nota, tá? Eu tive acesso já a essa nota. E outra situação na praça da antiga antena da Rádio Prata. Aquela sim está uma vergonha. Aquela, as pessoas, o único lugar que tem ali para irem, e não tem nenhum banco para sentada. Tem uns lá, mas agora acabaram caindo tudo, eles levam até as cadeiras de casa para poderem sentar lá, e o mato e o barro tomam conta. Então, um pedido especial para aquela praça lá, para que... porque as pessoas, no domingo, no sábado, não tem onde ir, eles vão ali para aquele local, ali se reunirem as famílias para conversar e tal, e está um local assim praticamente abandonado, né? Então, eu peço uma atenção especial, inclusive vou fazer um pedido formal ali, mas aproveitando a tua linha, Dilson, muito bem lembrado essas coisas aí, que a nossa cidade é uma cidade turística, né? Uma cidade que está sempre pessoas de outras cidades aí visitando, então nós temos que dar uma atenção, a limpeza é prioridade na nossa cidade, é prioridade. Isso não é os olhos da cidade, quando chegam na cidade, a primeira coisa que as pessoas veem é a limpeza, não adianta, né? Então isso tem que dar prioridade, sim. Se nós queremos ser uma cidade turística, temos que começar por aí. Obrigado. Em votação. Aprovado. Pedido de indicação número 103, 2021, do vereador Dilson Cassol, dispõe sobre incentivo para captar água da chuva. Leitura do pedido. Pedido de indicação número 103, 2021. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. O vereador que abaixo assina, membro da bancada do PTB, requer, após ouvido o plenário, seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de indicação. Através do órgão competente da Prefeitura Municipal, seja realizada a campanha de incentivo e orientação sobre colocação de cisternas, caixas de água, formas diversas para captar água das chuvas em todo o meio rural e urbano. Com a palavra, o vereador autor da proposição. Renovado saudações. Boa colocação tua, Clécio. Nova Prata, cidade turística, não pode ter um terreno aí, né?
há tanto tempo abandonado. Se fosse lá um quintal de uma casa, um quintal de um terreno, não aparece, não é de frente para uma avenida, né, principal, não precisaria, né? Então, acredito eu que o dono desse terreno, quem for que seja, aí eu acho que tem condições, né? Como já tem talvez algum projeto para construir, tenha condições de ir lá e pelo menos deixar limpo, né? Deixar um pouquinho mais apresentável. E sobre essa última indicação, acho que temos aí, eu tive o exemplo ali em casa, eu comprei uma caixa d'água 2.000 litros e instalei ela lá, então hoje eu tenho 2.000 litros à disposição lá para mim, para lavar o chão da oficina, para lavar o carro, alguma coisa, sem estar gastando na nossa água, né? A nossa água potável, a água que é tratada e chega até as nossas torneiras. Então, acho que temos que pensar aí, através da Secretaria da Agricultura, quem sabe aqui no projeto está como um incentivo sobre um incentivo, uma orientação da colocação dessas cisternas, caixas d'água, né, em todo o nosso interior, né, todo mundo tem lá a sua casa, o chiqueiro, o galinheiro, onde pode ter 3, 4 metros de calha ou um PVC, alguma coisa, e fazer com que se consiga, né, captar uma água aí. Então, uma caixa d'água, 2.000 litros, 3.000 litros aí no interior, essa água pode ser cuidada, né, bem tampada, questão do mosquito. Então, ela pode ser usada para várias atividades. Irrigação da horta, né, os animais mesmo. Então, não tem o porquê, né, nós não deixar passar. E o jeito que está acontecendo, a escassez das chuvas, né, uma cisterna, uma caixa d'água lá com uma aguinha dentro vai bem. E isso é uma economia até para o município aí, né, na questão da água potável, né? Então, acho que é muito importante isso, uma orientação à disposição das máquinas, quem sabe, para preparar ali o local onde é colocada essa caixa d'água, para fazer uma cisterna, né? Eu acho que é bem válido, como em várias outras regiões do nosso país, semiáridos, aí, ou secas, né? No sertão, o único jeito que eles têm lá de ter água é isso. Então, acho que por que nós aqui não aproveitar essa chuva quando ela vem, nós conseguir ter um reservatório aí, para fazer um aproveitamento desta água e não passar por tanta necessidade. Essa seria a ideia, e contar com a Prefeitura, né, com a Secretaria da Agricultura, para orientar e incentivar, ajudar o agricultor a fazer isso. Com a palavra, o vereador Agenor Minosso. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus colegas, colega Roseli, nossos servidores e a nossa bateria, meus amigos aqui. Apenas um complemento, Sari, disso, que eu tive já falando com o secretário André Neder desse complemento deste projeto. E ele me garantiu que já a partir do ano que vem, em janeiro, ele já vai elaborar esse projeto para o lançamento para o ano que vem agora. Essa economia que nós estamos precisando, principalmente na parte da agricultura. Tem estavaria, porcos. Né? Então, tenho certeza que é um projeto de logo iniciativa. Muito obrigado. A palavra, o vereador Gilmar Lovison. Muito boa noite, mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, nossas servidoras, plateia, pessoal de casa. Gilson, total apoio. Muito importante e, além de tudo, muito fácil. Às vezes passa despercebido por qualquer um de nós. Coisas que deveriam ser rotineiras. O meio ambiente está cada vez mais carente de cuidados. E muito bom lembrar que essa casa fez o primeiro seminário e que seja dito isso, que tenha outras vezes, que eu acho que, presidente, se não me engano, vai ser anual isso. Seminário ambiental. Bom, eu, na minha jornada de tarefa como empresário da pedra e do Sindicato das Pedreiras, se não me engano, com este seminário participei de 8.
e sempre o tema água em todos eles. Inclusive um foi no Rio de Janeiro. Todos eles, a água sempre teve é uma das maiores preocupações. E como estava falando aí, simples. A gente deve levar como uma lição de vida e tão facilmente se implantaria esse sistema. E acredito que o município, sim, irá fazer uma campanha, né? Aqui a Câmara poderá fazer isso junto sempre e implantar em qualquer obra. Obras novas acredito que sejam necessárias, mas a gente em qualquer situação, seja interior, cidade, é tão fácil armazenar 2.000 litros de água, 5.000 litros, 1.000 litros. Isso vai fazer a diferença lá adiante. Parabéns, Gilson, total apoio. E vamos lá que vai dar certo. Um abraço. Em votação. Aprovado. Eu tenho aqui um ofício do senhor prefeito municipal, ofício de gabinete número 329 de 2021. Nova Prata, 19 de novembro de 2021. Assunto: solicita desconsideração do ofício do gabinete número 328 de 2021. Senhor presidente, pelo presente solicito que seja desconsiderado o ofício gabinete número 328 de 2021, de 17 de novembro de 2021 e seu anexo, memorando técnico número 01/2021, sob o protocolo número 163. Ressaltamos que haverá reconsideração e o projeto de lei número 025/2021, até o limite do prazo legal, será sancionado e promulgado. Pelas razões ora explicitadas e os suplementos de Vossa Excelência, de imediato agradecemos atenciosamente ao senhor Graciotin, prefeito municipal. Bem, esse ofício nós aprovamos nesta casa, projeto de lei número 025, de autoria conjunta minha e do vereador Gilmar Lovisão, que trata da instalação do piso tátil em basalto, aquele piso direcional e de alerta para deficientes visuais, principalmente. Esse projeto, ele prioriza o basalto, ele não proíbe a colocação de outro material. Nós havíamos recebido um veto e eu quero aqui saudar muito positivamente a visita e a conversa que foi feita na última quarta-feira, se não me engano, aqui nesta casa, em que nós recebemos os representantes do Poder Executivo. Se não me falha a memória, estavam presentes o secretário de Finanças, o Anderson, a representante lá da Contabilidade, a Maura, também o chefe de gabinete, o Duarte Brena, e também estava o secretário de Administração, o Rosimar Brandalize. Na oportunidade, juntamente com o vereador Gilmar, foi ponderado da importância, da valorização do projeto, e o chefe de gabinete solicitou reanalisar
juntamente com o prefeito Alcione. E o prefeito, usando da sensibilidade, tendo uma visão de desburocratizar, tendo uma visão de desenvolvimento, reanalisou aquele veto que havia sido aposto e, numa atitude de grandeza, vamos dizer assim, pediu para desconsiderar aquele ofício número 328, 2021, que era o ofício que trazia o veto. E o prefeito também coloca aqui que haverá reconsideração e o projeto de lei número 025 de 2021, até o limite do prazo legal, será sancionado e promulgado. Então eu quero aqui dizer que é muito importante, né, aquelas conversas que a gente teve entre legislativo e executivo, e eu dizia na oportunidade que as portas desta casa estão abertas, né? E eu quero aqui então externar o nosso reconhecimento e cumprimentar ao prefeito Alcione pela atitude e pela compreensão. Eu penso que é merecedor, sim, desse reconhecimento. Então, dito isso, nós agora desconsideramos aquele veto e vamos aguardar, então, que venha a sanção, que seja feita a sanção, mas deixar, então, esse registro aqui da bela atitude aí, até mesmo em reconhecimento ao Poder Legislativo. Então, sintam-se homenageados aí o prefeito e os demais que participaram. Eu também tenho aqui um pedido do deputado Jefferson Fernandes e do deputado Pepe Vargas, onde solicitam que eles são presidente e membro da Frente Parlamentar em Defesa da Água Pública. Apresentam através do presente uma solicitação de reserva de espaço do plenário e da parceria da Câmara de Vereadores de Nova Prata com vistas à realização de audiência pública com o seguinte objetivo: debate dos projetos de regionalização do saneamento em discussão na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em razão das determinações da legislação federal, das diretrizes nacionais para o saneamento básico. A proposta acima constituiria em que a Frente Parlamentar e a Câmara de Vereadores da Nova Prata promovessem o encontro de forma regional, portanto, convidando autoridades municipais, câmaras de vereadores, instituições comunitárias, CORED, universidades e demais entidades, afins a comunidades de cidades vizinhas a serem definidas conjuntamente. Isto posto, é certo de que possamos contar com vosso acolhimento, aproveitamos para apresentar cordiais saudações atenciosamente, deputado Jefferson Fernandes, deputado Pepe Vargas. Bem, eu já informei a Secretaria da Casa que nós estamos autorizando o uso do espaço do plenário, e aí a Secretaria pode, em contato com a assessoria desses deputados, marcar uma data, mas como a iniciativa primeira vem dessa frente parlamentar, nós vamos ceder o espaço, vamos auxiliar no que estiver ao nosso alcance, mas, de fato, que a organização fique a critério dessa frente parlamentar, né, até porque eles
por fazerem parte dessa frente, reúnem mais condições, vamos dizer assim, de organizar. Então, nós autorizamos o espaço, pode ser contatado com as assessorias, nós nos colocamos à disposição, mas solicitaríamos que a organização ficasse, viu, Paula e Lourdinha, a critério da frente parlamentar, uma vez que, né, são os proponentes desse pedido de audiência pública, né? A Câmara pode servir aí como um instrumento para viabilizar. Nesse assunto, eu quero dizer que o prefeito Alcione está já há algum tempo participando de inúmeras reuniões com prefeitos de outros municípios, a MESNE, FAMURGS, lideranças políticas, inclusive pessoas que são relacionadas à questão aí da própria Corsan, né? E manifestou, e eu estou trazendo aqui em nome do prefeito e a pedido do mesmo, manifestou a sua preocupação em relação a esse tema, que é a privatização da Corsan, até porque existe um contrato e existe uma, vamos dizer assim, um encaminhamento para que os prefeitos assinem agora uma nova contratualização que envolve a privatização da Corsan, a privatização da água, né? Então, preocupado com isso e já participando de vários debates, o prefeito solicita, e eu quero trazer aqui o convite, para que amanhã à tarde, às 16 horas, né, os vereadores façam aí o possível para estarem aqui na Câmara de Vereadores, a pedido e a convite do prefeito municipal, para conversar sobre esse assunto, né? O prefeito quer dividir, vamos dizer assim, esse assunto com o Legislativo, com a Câmara de Vereadores. Não é um assunto fácil, né? Então, eu acho que nós temos sim que ouvir o que o Executivo tem a nos dizer, né? Já que tem participado de todos esses debates aí. Então, eu acho importante que quem puder, amanhã, possa vir participar. O assunto é bastante delicado, vamos dizer assim, né? E eu ouvi hoje, inclusive na Rádio Gaúcha, que há muita pressão em cima dos prefeitos. De um lado, para que assinem esse documento, e de outro lado, para que não assinem. Então, é uma situação bem delicada para o Executivo também, que fica ali entre a cruz e a espada, né? Então, eu acho que nada melhor, nada mais adequado do que nós recebermos o prefeito e ele poder trazer aí a situação relacionada a esse item. Então, de um lado, nós temos aqui o pedido de espaço dessa Frente Parlamentar em Defesa da Água Pública, né, que nós vamos ceder o espaço, e de outra, eu gostaria que os vereadores pudessem amanhã estar presentes para ouvir o prefeito. Olha, o que eu posso fazer, na quarta-feira o prefeito tem um outro compromisso, senão a gente tinha pensado em vir nas comissões, mas ele tem um outro compromisso. O que eu posso fazer amanhã de manhã, conversar com o prefeito para ver da possibilidade de amanhã o horário ser um pouquinho mais tarde, e aí eu coloco no grupo, tá? Quem sabe às 17, 18 horas.
18 horas, facilitaria para o pessoal. Mas eu me comprometo amanhã em colocar no grupo, né? Tenho certeza que se houver a possibilidade, o prefeito certamente vai dizer que sim, tá? Mas vamos ver como que está a agenda dele e amanhã eu posiciono os vereadores, tá bem? Os demais correspondências, que são inúmeras, vão ficar à disposição na Câmara, na Secretaria. Para uso da tribuna, o vereador Dilson, é isso? Dilson Cassol. Rádio Prata está à disposição dos vereadores. Tá querendo, é só colocar no grupo lá que está garantido o espaço. Renovadas as saudações, serei breve hoje. Eu só ressaltando aqui ainda a exemplo do sucesso da feira, né? Nosso irmão do nosso colega Marcos Polezelo, né? O Marcelo, foi um que na feira fez um bom negócio lá e adquiriu uma máquina agrícola. Então, mandar um abraço para ele, lá uns parabéns, né? É um sucesso, né? Estava lá a máquina exposta, Marcelo Polezelo. Então, isso para nós para mim, falo por mim, né? Isso é uma satisfação e fico muito feliz em ver a família aí tendo sucesso, né? Na lida de campo, né? Os agricultores aí que movimenta, né? Uma engrenagem tão importante, né? Para o nosso município Nova Prata e todo o estado e nossa nação, né? Os agricultores. Parabéns, continue assim, o nosso colega Marcos também, né? Sempre na lida lá também. E quem sabe uma hora dessa o Marco Velho, como o Jandir falou agora aí, possa ocupar novamente uma cadeira aqui, né? E representar a comunidade. E uma questão que eu quero aqui cobrar, uma cobrança direta aos poderes, né, os poderes da lei, Brigada Militar, Polícia Civil e as demais que fazem fiscalização, Conselho Tutelar, quem sabe estaria na hora aí de dar uma voltinha, né, no finalzinho da tarde, onde já não se fechou mais a rua ali, né, na subida, a famosa subida do Tupi, e ontem lá tinha já um grupo iniciando suas atividades, né, com coolers, caixa de som e já aquele lixo todo espalhado no chão. E, inclusive, alguns cidadãos no meio da rua, né, tendo que parar o carro quase que para eles saírem do meio da rua. Que eu digo, quer chamar a atenção, pinta a bunda de vermelho e sobe no poste. Né? Então, eu acredito assim, que estamos aí nós preocupados com a segurança do município, aprovando leis, fazendo a nossa parte, e queremos que a outra ponta também faça. Acho que não podemos mais ter consideração, jeitinho para falar, eu acho que tem que chegar mesmo e fazer a lei valer. Acho que a lei está entrando em vigor esse mês, eu vou em breve já entrar em contato com o jurídico do executivo, propriamente o prefeito também, para ver a nossa lei aí, né? A lei que coloquei em votação e todos os colegas compreenderam e também aprovaram ela, para que se faça valer, porque quando em breve se deixar, vai estar aquela anarquia, para não falar outra coisa, novamente nesse espaço aí do município, que é, de novo, passar uma vergonha no conjunto todo, quando se falamos em sociedade. Então, acho que o mal tem que começar a cortar pela raiz. É que nem a asinha, né? Não deixa crescer as asas, porque aí vão querer voar longe. Então, começou, deu o primeiro sinal, acho que tem que ter uma atitude aí. Então, essa é a minha revolta, esse é meu pedido. Né? Não vamos deixar que chegue ao ponto que estava isso. Já tinha o sinal ontem lá, um pequeno grupo, já com uma baderna, música, bebida, sujeira no chão, lixo jogado para tudo que era canto. Então, vamos lá, foi sanada essa questão aí, aquela baderna, tinha terminado, vamos ter a orientação, vamos ter uma atitude para não deixar que se chegue de novo e voltarmos a discutir e, de novo, presenciarmos brigas como já rolou aí nos últimos final de semana. É isso que eu quero, eu acho que a lei está aí, existe a lei maior, a lei acima de nós está aí, e eu acho que esses poderes têm que tomar suas atitudes sem ter medo e, com certeza, arregaçar a manga e fazer seu papel. É isso que eu peço. Obrigado, que Deus abençoe a todos, uma ótima semana. Com a palavra, o vereador Gilmar Lovison.
Saudação a todos novamente. Faço uso da tribuna hoje, em especial de Escalçol, já emendando aí o teu assunto, tá? Provas do Enem. Aconteceram provas do Enem em escolas estaduais da nossa cidade no domingo. E, por mim, teria até passado despercebido, mas como os mães de alunos que fizeram provas no Reinaldo Cherubini me procuraram, passaram áudio, de repente até para algum dos colegas, eu não sei, no ponto de concentração dos alunos fazendo um tipo de prova desse tamanho e dessa valia. Veja bem, tudo que foi falado há pouco pelo colega Dilson, se imaginando agora numa sala de aula da 1 da tarde até às 7 da noite, tentando tirar o melhor proveito do que se aprendeu, e não muito, né, durante esse ano, que as nossas condições de ensino não foram lá das melhores pela pandemia, né? E muitos dos pais, que a maioria desses alunos que fizeram provas, eles são adolescentes. E a maioria dos pais, os que puderam, pagaram até cursos para aperfeiçoarem melhor seus filhos. Orientação do curso: se alimentem pouco, comida leve, concentração máxima. Meditação antes das provas, isso professores faziam. Agora, imagina de que maneira que isso tudo que a colega relatou, realmente, olha, que vai contra realmente a tudo. Qual é a opção? Não sei. Presidente, secretária da Educação, não sei até onde ela tem algum poder, troca-se de escola, também não sei por ser estadual, por uma municipal ou outra estadual, mas o que eu peço sim, gostaria que a Câmara aqui também fosse de concordância plena. Não estava na ordem do dia hoje, presidente, não teve como pedir nada de informação sobre isso, e vai acontecer outra prova no domingo. É impossível, eu acho que, eu não sei se podemos usar a Câmara, se posso usar a Câmara para fazer um pedido para a secretária, não sei até onde ela atende isso, mas eu acredito que se possa arrumar alguma solução, arranjar alguma solução quanto a isso. Ou uma fiscalização, ou sei lá, polícia. Pelo menos isso aí acontece uma vez por ano. Não podemos fazer isso com quem quer ter uma pontuação melhor e ser prejudicado dessa forma. E, em compensação, outras escolas que são um pouquinho mais tranquilas, lógico que o rendimento desses concursos aí vão ser melhores. Já é difícil, por natureza, ter uma pontuação boa, imagina nisso. E realmente não foi uma pessoa que me disse. Tenho áudios que eu posso passar para vocês, colegas, aí depois, que prova que realmente os alunos chegaram em casa e disseram: bom, eles são adolescentes, eles não vão reclamar lá, mas em casa reclamam, né? Não deu. Não consegui me concentrar. Não tirei proveito de nada que aprendi. E assim vai. Então peço encarecidamente que até domingo a gente consiga arrumar alguma solução. Não sei o que essa casa pode contribuir, não sei o que a Secretaria de Educação pode fazer, e não sei também o que o Executivo pode fazer, mas nós temos que fazer alguma coisa. Esses alunos, sim, merecem ter concentração no que eles estão fazendo. É uma vez por ano, gente. E também minha gratidão aí, pelo Executivo ter reconsiderado o nosso projeto, já mencionado pelo presidente aí, de autoria de nós,
Gilmar Lovison, Gilmar Cruz. E pelo diálogo a gente conseguiu realmente mostrar que a gente quer o melhor para Nova Prata e poder proporcionar durabilidade no que se faz e marcar nossa identidade cada vez mais. Não numa obrigação, e sim numa escolha. Muito boa noite. O vereador Gilmar Lovison, em função da sua manifestação e de uma preocupação que deve ser de todos nós, eu vou determinar que a Secretaria da Casa, no jurídico, faça agora um requerimento encaminhado à Brigada Militar e ao Executivo Municipal para que veja da possibilidade de, no horário do Enem, se eu não me engano é das 13 às 19 horas, possa ser, como foi trancada a rua para veículos, também, quem sabe, uma parte aí da descida da Adolfo Schneider, né? E que a brigada pudesse, nesse tempo aí, estar acompanhando a fim de evitar aí algazaras, enfim, que perturbem o bom andamento das provas, vamos dizer assim. Então, eu vou fazer esse requerimento, eu vou assinar diante da sua manifestação e vou encaminhar tanto para o Executivo quanto para a Brigada Militar para ver se há possibilidade de fazer esse controle. Afinal de contas, é um horário restrito e também um espaço restrito, né? E vamos tentar fazer dessa maneira, tá bem? Estou inscrito, então, para uso da tribuna. O vereador quer ir antes, pode ir. Na Bíblia está escrito que os últimos serão os primeiros. Colegas vereadores, servidores, pessoas que nos acompanham, eu já saudei aqui a atitude de valorização do nosso basalto, uma parte da economia de Nova Prata também é gerada pelo basalto, na reanálise do prefeito da questão do projeto. Então, queremos aqui fazer esse agradecimento. Também dizer que hoje conversava com o secretário de obras, também com o chefe de gabinete, o prefeito também estava presente, e estou fazendo uma alteração do objeto de uma emenda impositiva de R$5.000 para que sejam adquiridas 2 ou 3, não sei o quanto é possível, roçadeiras novas para a Secretaria de Obras. Então, estou fazendo essa destinação dessa verba para que imediatamente a Secretaria de Obras possa adquirir essas 2 máquinas novas e provavelmente então na próxima sessão de segunda-feira nós teremos na pauta a mudança desse objeto, né, que tinha uma destinação que não se viabiliza em função de algumas questões aí. Então eu resolvi, a pedido, destinar para a aquisição destas máquinas, roçadeiras novas, para contribuir aí com essas demandas que tanto o pessoal vem falando aí de roçadas, de limpezas, dos espaços públicos, etc. e tal. Também dizer que nós aprovamos aqui hoje 3 loteamentos, que são loteamentos antigos,
que são daqueles que foram aprovados, como muitos em Nova Prata, né, meio que sem projetos, etc. e tal, e isso aconteceu muito em Nova Prata. Não tem nenhum um lado da cidade que não tenha uma situação dessa. E eu ouvi aqui do Executivo que há uma proposta muito interessante de regularização desses loteamentos. Inclusive, fazendo contato com o registro de imóveis, que é uma parte decisiva, vamos dizer assim, para que isso se viabilize. Então, esses projetos, que nem os que nós aprovamos hoje, é porque, na verdade, são situações há muito tempo já consolidadas, existe a norma, que é uma hora ilegal, que permite, então, essas aprovações do jeito que estão. Então, quem sabe agora, né, são mais 3 áreas aí que possam ficar dentro do que a lei exige e também contribuir melhor com o município. Então, é importante que esses loteamentos que estejam ainda irregulares, algumas ruas que ainda estejam irregulares, que muitas vezes o executivo não vai lá colocar uma máquina, não vai fazer um serviço, em função desse argumento, possam ser regularizadas. Também quero dizer aqui que, desde 2018, eu praticamente coloquei como uma meta e venho perseguindo essa meta, e todos sabem publicamente disso, que é a construção do novo pronto atendimento do Hospital São João Batista. Desde 2018 para cá, foram feitas viagens a Brasília, inclusive levei junto a direção do hospital, tivemos praticamente 2 milhões de reais destinados aí também pelo deputado federal Giovanni Feltz, que eu dizia para o pessoal do hospital que iriam usando para custeio, mas que iriam repondo, né, num caixa esse valor. E a partir daí, insistentemente, a gente vem trabalhando com o deputado Carlos Búrigo, e esse ano, lá na metade do ano, eu o convidei para vir a Nova Prata, especificamente para tratar do pronto atendimento e fazer uma visita para o hospital. E aí se intensificou mais essa busca. Tivemos reuniões com a Secretaria de Saúde, com a participação do governador do Estado, inclusive com o aval do governador do Estado. E na quinta-feira da semana passada, nós tivemos uma reunião decisiva sobre esse assunto, em que participamos eu, o deputado Carlos Búrigo, a secretária estadual de saúde, Arita Bergman, que vem tratando desse tema já lá com o deputado há bastante tempo. Também participaram o prefeito municipal, a secretária de saúde do município e o chefe de gabinete, o Duarte. Além, obviamente, do presidente do hospital, o Fernando, do administrador, o Marcos, e também o Marcos Goldenberg, o outro Marcos, né, o doutor Marcos, que é representante do corpo clínico, né? Além de 2 engenheiras que foram ainda lá atrás, quando eu participei da apresentação do projeto, foram as que desenharam, mas agora, para fins
desse recurso foi redesenhado e readequado, e foram feitos vários ajustes no projeto. E também participaram 2 técnicos, né? E nós estamos agora, então, tivemos uma palavra positiva da secretária estadual de saúde, obviamente avalizada pelo governador do estado, né? E hoje, conversando com eles lá, nós estamos alinhavando, vamos dizer assim, os últimos passos para podermos, né, ter definitivamente a construção dessa obra que eu não desisti dela, e tem coisas que a gente não deve desistir, né? E porque eu penso que Nova Prata pode mudar o perfil do nosso hospital, e não apenas a nível de município, mas a nível de região. E nós precisamos dar esse salto de qualidade. Quando a gente precisa, a gente sente que há essa necessidade. Há essa necessidade de melhorar o atendimento, de termos equipamentos mais modernos, de melhorar essa estrutura física e também, né, de termos mais especialidades. Não tem dúvida nenhuma disso. Então, fizemos os ajustes no projeto. Foi uma audiência bastante longa, detalhada. Ela teve também um caráter técnico, vamos dizer assim, né? Porque existe uma série de normas e de critérios, né, para que a gente possa, de fato, efetivar. Mas, nos próximos atos aí, nós teremos aí, o deputado está cuidando disso, praticamente todos os dias. Falei com a secretária, né, que, aliás, era para ter vindo a Nova Prata, só não veio porque surgiu um motivo de última hora com o governo, né? Mas a gente tem conversado aí praticamente que de forma bem frequente para viabilizar isso, que eu julgo como uma obra extremamente importante para toda a nossa região. Então, dito isso, disponho a palavra para uso da tribuna o vereador Jandir Rassi. Boa noite, presidente. Boa noite, meus colegas vereadores, os colegas da mesa, os colaboradores desta casa, aqueles que nos assistem aí, o Fim, o Bristoto, o Ciota, o Domes, sim, em especial também aqueles que nos assistem pelo Facebook. Tenho a agradecer aqui, mas tenho também a cobrar, né? Cobrança também, né? Hoje, como o Zamin falou aí, a gente também foi informado, porque faz 4 anos que eu trabalho já naquele bairro, na área industrial lá, Mário Minócio, né? Foi uma das primeiras empresas que a gente começou a trabalhar lá, que foi a beneficiamento de Basalto Santo Antônio. E parece que agora tem uma luz no fim do túnel, né, Zamin? Que a iluminação pública vai sair. Então, quero agradecer o prefeito. Parece que agora tem 90 dias para a RGE colocar a iluminação pública lá. Porque lá um bairro está crescendo bastante e muitos empresários vão lá visitar aquele bairro lá. Muitos, e gente de fora também. Mas não é só a iluminação pública lá, desde as roçadas também. A estrada, aquele calçamento está muito ruim. Eu acho que estaria na hora de melhorar aquilo ali também. Porque só quem trabalha lá e vê quanta gente vai visitar aquele bairro lá de empresário para cima. Também porque tem aquela restauração de automóveis antigo ali, que é muito show. Tá? E tantas outras empresas que tem lá também. Gilmar, presidente, e Gilmar Lovison,
que eu sempre venho fazendo aqui? A gente tem que cobrar as coisas para ter as coisas. O vereador tem que cobrar. Isso aqui tem que vir aqui na frente, aqui na tribuna e cobrar. Olha esse projeto de vocês. Hoje é um projeto muito importante, acho que todos aqui, né? E conversando com o chefe de gabinete, voltaram atrás. Por isso, então, temos que se cobrar. Todo dia temos que cobrar. Esse projeto aí, de vocês aí, que eu acho que foi importante para toda a cidade. Não é que é uma obrigação botar, né? Mas é priorizar, ficar melhor. Eu acho que fica bem melhor mesmo. Desde as entradas das casas, tudo aí. Fica muito bom, porque já tem várias casas, moradores aí que estão fazendo calçada e estão colocando. Está ficando muito bonita. Né? Mas que bom que o nosso prefeito voltou atrás. Sobre a iluminação pública. A gente visita bastante, né, os interiores, as comunidades aí, volta, bairro, mas a cobrança é muito grande. Dizer, é muito grande mesmo. Ontem a gente foi no almoço lá na saúde, cara, quanta gente cobrando a iluminação pública lá. Donos de aviários, não tem como carregar o caminhão às vezes de noite que é escuro. O senhor Dirceu Bristoto lá. E fora os outros todos lá reclamam, né? Além deles pagar, são poucos moradores, né? E não vão até lá. Outro dia disse que foram até na comunidade ali, trocaram uma lâmpada ou duas e voltaram, cara. A despesa que tiveram até lá, vão um pouco mais para frente, troca as outras ali também, já deu. Sobre as britas também, né? Que cobrança estão, né, os caras? Parece que é o vereador que dá brita, mas não é o vereador que dá brita. O vereador tem o direito de cobrar como o cidadão tem direito de cobrar. Tem gente... Cara, eu pego um exemplo ali da São Caetano, cara, tem os buracos que tem ali também, tem os moradores lá embaixo, tem morador lá embaixo que não consegue botar seu carro na garagem. De deixar 50, 60 metros, que não conseguiu uma carga de brita ainda desse ano. Né? Então, é bem complicado, cara. E diz que cansou de vir na cidade, vem ali cobrar, diz amanhã vão mandar, e até hoje nada. Não são coisas caras, né? Seria muito importante isso aí, né? Se não tivesse, os caras vão pedir para o vereador, mas não está funcionando o britador? Está funcionando. Né? Isso é bem complicado, cara. As limpezas da nossa cidade, do interior, da estrada, que nem o Cassol falou aqui também, dos terrenos baldio. Cara, acho que tem que ter uma cobrança bem mais mesmo em cima desses terrenos aí. Fica tão feio para a nossa cidade. Para quem vem visitar ela, então, mais ainda. É complicado, assim, de um jeito que não sei mais por onde vamos se pegar, que nem diz outro, né? Porque a cobrança vem em cima do vereador. Bastante. E não tira o direito de cobrar, tem que cobrar de nós e cobrar do poder público, ir lá na prefeitura e cobrar. Sobre os tapas-buracos. Estava indo tão bem os tapas-buracos. Pararam por quê? Reclamação que tem, quem vai ali para a linha Bento Gonçalves, da Capela Santa Catarina, ali, foram até uma altura e pararam. Ali do seu Massaro, ali pega do Antônio Bacarim, lá do seu Gusberga, está lá embaixo. Que situação está aquilo ali? Foram ali, mexeram ali, perto do seu Massaro, ali botaram uns tubos ali, mas botaram os tubos, já baixou tudo. O que os moradores fizeram? Compraram uma carga de pó de brita e botaram as coisas deles e emparearam. Não tinha como passar mais. Acho que se começa um serviço, então dá um jeito de terminar, né? Então, como eu falei aqui no mês é complicado, mas não são coisas caras, não são obras faraônicas, que eu cobro muito aqui também isso aqui. Por que a gente foi eleito? Para cobrar, só que, né, a gente não está vendo isso aí. Cada 10 pessoas, 11 está reclamando, cara. E eu não tiro a razão deles reclamar, porque a gente está enxergando as coisas. Pega ali para o lado buraco da Santa Terezinha ali, eu cobrei quantas vezes aqui? Até agora nada também, nada.
Ali tu pega a fazenda da Pratinha ali, quem vai para baixo ali nas estradas, ali, essa situação que está com as estradas lá embaixo, quem passa lá para o seu Teixeirinha lá embaixo, dá uma olhada lá, os vereadores que não conseguiram ir até lá, vão lá olhar para ver. Saber que é o vereador que está passando na rua, já estão atacando para cobrar. E com razão, todos pagam impostos, todo mundo, né? Uma boa noite, uma boa semana a todos. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, desejo a todos uma boa noite, uma boa semana e até a próxima sessão. Cartas já não adiantam mais.